Aí no encontro passado, nós conversamos, eu me lembro que eu no comecinho do encontro eu falei duas coisinhas bem básicas para a gente ter um norte. A primeira dizia respeito à contextualização da cultura. A gente estava dizendo que, olha, eu entendo, tem os coelhinhos de Páscoa, os ovos de Páscoa, até brinquei com vocês que coelho não põe ovo, aquela coisa toda. Mas o que eu marquei com todos nós foi que a gente precisa ir aos fundamentos da nossa fé. E aí esse estudo em 3 pedaços, ele é um estudo que numa conversa a gente vai tentar trazer esses fundamentos. E aí a gente, a partir do texto de Marcos, né, nós lemos lá no Evangelho de Marcos, quando eles celebram, rememoram a Páscoa, a partir daquele texto nós viajamos até a instituição da Páscoa, e lá na instituição da Páscoa nós fizemos algumas marcações. A gente contextualizou a coisa, fizemos uma grande pintura, um grande quadro, né? E a partir daquela contextualização, daquela grande pintura, daquele grande quadro, a gente parou na parte onde o Senhor ele tinha um plano, tinha um projeto, tinha o que fazer. E aí nós paramos na figura de Moisés como libertador, como alguém que foi chamado para uma tarefa para ser executada naquele tempo, naquele momento. E aí a gente parou aí, nós vamos continuar falando agora vamos tecer algumas coisas sobre as pragas, vamos falar um pouquinho sobre os pães asmos e as ervas amargas, e a partir daí a gente volta àquele texto de Marcos, para a gente entender aquele contexto. O que eles estavam vivendo lá naquela Páscoa, vamos dizer assim, ressignificada com Jesus e seus discípulos. Tá bom? Isso é o que nós combinamos. Tá bom? Feche seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua mão, pelo teu acalento, pelo teu abraço. Nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas e te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso. Nós louvamos o teu nome. Então, nessa manhã, Espírito Santo, nós declaramos bem-vindo aqui. E que essa tua presença, Senhor, ela seja percebida em cada sala, em cada quarto, em cada aposento, onde a nossa voz e essa imagem chegarão. Pai, em especial nós colocamos a família do Anderson nas tuas mãos e te pedimos, Pai, nesse momento de luto, nós te suplicamos o teu acalento, o teu refrigério, o teu conforto, a tua consolação. Ajuda, Senhor, ajuda. E olha, Pai, em especial com relação a esses textos que haveremos de discorrer, o nosso desejo é que o teu Espírito Santo nos ajude a perceber as entrelinhas e em profundidade nos abra, Senhor, os olhos para percebermos outras coisas e outras realidades que até então a gente não tinha tido tanta percepção. Pai, em especial, nós colocamos em tuas mãos a vida daqueles e daquelas que estão vivendo um momento difícil, num leito de hospital, ou com um familiar doente, por conta, seja da Covid, seja por alguma intercorrência da doença. Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos, sara a nossa terra e ajuda a cada família nesse momento. Senhor, é o que nós te suplicamos.
assim como o Senhor deu libertação ao povo que era escravo no Egito, também, Senhor, liberta-nos de todas as amarras e de tudo aquilo que nos escraviza nesse tempo. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Gente, abra comigo lá no livro do Êxodo, onde nós estávamos no domingo passado. E eu quero já começar capítulo 14 de Êxodo, Êxodo 14. E aí, você vai ver que em Êxodo 14, o povo saiu. E lá em Êxodo, no capítulo 14, você vai encontrar o povo já saindo do Egito. Eu não vou ler o texto, eu vou deixar esse texto indicado. O que eu quero chamar aqui para a leitura, que você vai fazer depois, é que aquela Páscoa acontece, o anjo da morte passa, a 10ª praga ela se concretiza, a morte dos primogênitos ela acontece, e a partir daí o povo do Egito pede para o povo hebreu sair. E literalmente eles ganham, vou dizer assim, ganham a sua liberdade. Êxodo 14 já é a concretização daquilo que nós estávamos falando no domingo passado. Deus ele faz uma grande pintura, há um grande quadro onde Moisés é chamado, tanta coisa aconteceu, as 10 pragas acontecem, então finalmente o povo sai. Aqui existem pelo menos duas coisas que eu preciso mencionar com relação às pragas. Primeira, você leu aí no teu texto várias vezes que o texto diz assim: e Deus endureceu o coração a Faraó, ou endureceu a Faraó. Você já leu isso, né? Você leu essa expressão, Deus endureceu a Faraó. Alguém pode se perguntar assim: ué, como é que é isso? Deus ele endurece o coração para o povo, para o Faraó não deixar sair? Então por que Deus já não amoleceu o coração lá na primeira praga? Porque aí não precisava ter morrido tanta gente, não precisava ter acontecido tanta coisa. Há um trecho que está em Provérbios, eu não vou abrir, eu vou deixar indicado depois na lista, que diz que como ribeiros de águas, às vezes é o coração do rei na mão do Senhor. Ele pode inclinar o coração dos reis para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Isso nos ajuda a entender algumas coisas. O Senhor é o Senhor da história. E é o Senhor quem inclina, quem inspira decisões. Então, aquele, vamos dizer assim, endurecimento de Faraó, ele permitiu que o poder de Deus ele fosse mostrado na sua magnitude. Tudo bem, coisas terríveis, mas não houve na terra do Egito quem não acreditasse que o Senhor, o Deus dos hebreus, fosse possível para
para fazer. Da maneira como... Ixi, tem alguém querendo entrar aqui e não está conseguindo. Da maneira como a saída ela acontece, sendo marcadas as pragas, todos no Egito ficaram estupefatos com essa coisa. Mas o que é isso? Como é que é isso? Até que a última praga, ela foi um grande marco na terra do Egito. Marco esse, aí sim, uma segunda coisa que eu quero mencionar contigo, marco da 10ª praga. Gente, e aí assim, 10 pragas. Mencionado, vinculado a essa expressão, endureceu o coração de Faraó. Pense comigo. Na Bíblia, alguns números, eles são muito significativos. A gente, muitas vezes, no texto, a gente vê números bíblicos que são... A gente fica naquela, será que foi exatamente esse número ou foi um número que também foi simbólico? A gente costuma dizer 7 é o número da perfeição, 3 é o número do Senhor, 10, minhas irmãs e meus irmãos, é um número muito significativo, porque ele é um número que nós dizemos assim, é um número humano, é um número de uma potência humana, é um número para impactar homens. 10 seria os 2 pés de um homem, os 5 dedos da mão de um homem. Então o 10, ele é o 2 e os 5 conjugados, multiplicados. Ou seja, é algo para impactar homens. Eu sei que isso talvez não tenha aí vamos dizer assim, um arcabouço teológico, uma base teológica, uma coisa muito... Mas é apenas uma intuição que muitas vezes a gente faz para, de forma didática, pedagógica, para nos fazer entender que o Senhor, Ele é o Senhor da história, Ele é capaz de interferir na vida das sociedades, da humanidade, e é sob a mão dEle que nós estamos submissos, andando, como diz lá o escritor, né? É nele que nos movemos e existimos. Então, quando Faraó, ele endurece o coração, e aí diz que Deus endurece o coração de Faraó, Deus deu aquela inspiração para que endurecesse, para que o próprio poder do Senhor, ele se expandisse. Uma outra coisa que está presente no texto, é que quando há o prenúncio da 10ª praga e a instituição da Páscoa, lá no capítulo 12 de Êxodo, o texto, ele menciona pães asmos ou ázimos e ervas amargas. Mas as ervas amargas e os pães ázimos, eles têm uma motivação. E aí, gente, essas ervas amargas e os pães ázimos, eles têm 2 conotações. Primeiro, a questão do pão asmo ou pão ázimo, né? A palavra asmo ou ázimo é uma palavra que indica algo que não foi fermentado, não tem fermento. Então, uma coisa que os pães asmos ou ázimos, eles nos mencionam, é com relação à não presença de fermento. Eu te recordo uma palavra, uma passagem em que Jesus ele dialogava com os seus discípulos, e Jesus ele dizia assim: cuidado ou acautelai-vos com o ferimento dos fariseus. Interessante que nesse trecho, a gente podia até conversar um dia só sobre esse trecho. Enquanto Jesus ele estava falando sobre, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, e aí esse fermento dos fariseus tem várias coisas aí, enfim. Os camaradas estavam lá discutindo quem era o maior entre eles.
os discípulos. E Jesus parece que estava falando uma língua e os camaradas falando outra. Né? Enfim. Mas quando Jesus ele fala cautelai-vos ou cuidado com o fermento dos fariseus, ele estava dizendo, olha, a santidade, ela é algo que ela precisa estar presente. O consagrar-se ao Senhor precisa estar presente. Eu não posso abrir mão de querer andar com o Senhor, mas não querer me consagrar ou me santificar a Ele, né? Eu não consigo andar no Senhor e não me consagrar a Ele. Eu não consigo caminhar com o Senhor e não ter um coração disposto a me santificar a Ele. A instituição da Páscoa, ela começa mencionando um período em que o povo ele precisaria ao longo de pelo menos 7 dias comer ou experimentar desse asmo, dessa consagração, dessa santificação. E ele comeria aquele pão sem o fermento para eles se lembrarem de que essa consagração ela era necessária. Querido, querida, nesse ponto, quando eu falo de Páscoa, lembra quando eu disse, tanto no encontro anterior como no começo desse encontro, eu disse o quê? Olha, eu não vou ficar batendo no coelhinho da Páscoa, no ovo de Páscoa, mas eu não posso abrir mão de rememorar, de relembrar o que é a Páscoa ou onde a Páscoa começou. Ela começa num momento de clamor do povo, onde o Senhor determina que o povo se consagre a Ele, para que haja libertação. E aí eu não posso, gente, me eximir de falar pelo menos algumas coisas com relação, pelo menos uma coisa com relação à questão da cultura hoje. Quando hoje, e eu disse isso, gente, se você quiser me dar um ovo de Páscoa, eu quero, aceito. Eu gosto do amargo, viu? Amargo. Chocolate amargo. Eu não posso abrir mão de falar da libertação que a Páscoa ela nos oferece. Eu não posso abrir mão de falar da consagração exigida pelo Senhor naquele momento do Pessah, da passagem da Páscoa. Eu não posso abrir mão de dizer essas coisas às pessoas, quando numa sociedade onde nós vivemos hoje, o que mais importa são os valores de mercado. Por isso que se bate tanto em valores de mercado, tais quais coelhinho da Páscoa e ovo de Páscoa, porque o mercado precisa vender. E aí o mercado acaba sendo uma espécie de tótem idolátrico, onde o que o mercado diz acaba virando lei, e fala-se das coisas que o mercado precisa. O mercado precisa vender o ovo de Páscoa, o mercado precisa falar do coelho de Páscoa. E nós não falamos, não rememoramos, não pulverizamos a nossa mensagem, essa mensagem de que a Páscoa é lugar de libertação. A Páscoa é um momento para me voltar ao Senhor, que é aquele que pode me libertar das coisas que me oprimem. A Páscoa é o lugar, ou é o momento em que eu rememoro a santidade ao Senhor. Então, percebam, quando eu estou falando de pães asmos, e aí eles ficariam 7 dias nos pães asmos. Olha o número 7 aí, que, como eu disse para vocês, eu posso não ter todos os elementos, mas 7 é a perfeição do Senhor, dizendo, olha, é um número que indica algo próprio do Senhor. Durante esse período, você vai se consagrar a Ele, para que as coisas elas tenham que acontecer. E a segunda coisa que o texto fala são as ervas amargas. Todo mundo aqui gosta de um chá de boldo ou não? Café? A Estela está dizendo aqui que odeia chá de boldo. É horrível. É horrível. Mas o chá de boldo, amargo, horrível, mas ele
tem uma função, né? As ervas amargas, elas fazem lembrar o amargor da escravidão. Só que veja, o Senhor, ele não dá simplesmente a erva amarga, mas ele pede, porque olha, lembre-se de onde você veio, erva amarga. Consagre-se ao Senhor, pão asmo, que eu vou te dar a libertação, saída do povo, Êxodo 14. Gente, eu não posso me eximir de dizer às pessoas que o Senhor é aquele que nos liberta. Assim como Ele libertou o povo do Egito, da escravidão, de julgos forçados, trabalho forçado, um jugo opressor, e o levou para um lugar, uma terra prometida, onde mana leite e mel. Assim também eu preciso dizer às pessoas que o Senhor é aquele, e nós vamos dizer através de quem? Nos liberta do jugo opressor do pecado, do jugo opressor de nós mesmos, das nossas intencionalidades ruins. Nos fazem, através do amargor das coisas passadas, lembrar que, e também pelo pão asmo, que eu preciso me consagrar, porque Ele vai me dar libertação. E essa libertação, ela vai me trazer para um reino. Reino, como diz o apóstolo Paulo, que não é feito somente de comida e bebida, mas um reino feito de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Por isso que lá em Marcos, quando Jesus ele toma aquela refeição, ele diz que eles só iriam tomar de novo quando estivessem no reino. É a ideia que a gente muitas vezes em teologia a gente diz que é o já e o ainda não. O reino já chegou. Sim, eu posso dizer que o reino já chegou. Porque o Espírito Santo do Senhor está em nós, o Senhor nos libertou, a palavra de libertação já veio. Mas é um ainda não, porque em muitos lugares, essa palavra de libertação ainda não chegou. A justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo ainda não chegaram. Mas voltemos ao texto em Êxodo. Veja que no capítulo 13 fala da consagração dos primogênitos, fala do sangue, e eu quero que você lembre firme em algumas coisas. O cordeiro, ele ficava com o povo ali cerca de 7 dias. Vocês que leram o texto, vocês viram que na instituição da Páscoa, uma das determinações era que ficasse esse período. O cordeiro, quando fosse comido, não poderia ter nenhum osso quebrado. O cordeiro devia ser sem defeito. O sangue do cordeiro, uma vez derramado, ele seria colocado nos umbrais das portas. Ele seria uma espécie de marcação na entrada da casa daquela família. O cordeiro, ele deveria ser comungado, porque os vizinhos, quando de repente não conseguiriam comer um cordeiro inteiro, você juntava as pessoas para que pudessem comer um cordeiro inteiro. Então, era uma espécie de comunhão. E depois da morte do cordeiro, é que vinha a libertação. Gravem isso
Gravem isso para a gente, a partir de agora, voltar àquela Páscoa de Marcos, no capítulo 14. Tudo bem, gente? Agora, voltando a Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, acompanhe comigo. Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Lá no versículo 12. Primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Eu quero te chamar a atenção para alguns aspectos que às vezes gera alguma dúvida, que é uma coisa bem simples. Isso, aliás, eu vou até aproveitar para fazer um comercial. Na página da Igreja Central aqui, a gente está com um projeto chamado Bíblia do Zero. E num dos encontros, onde está lá escrito exatidão, a gente fala sobre isso que eu vou falar aqui agora, tá bom? Aqui fala primeiro dia dos pães asmos. Só que lá atrás, no Êxodo, fala de 7 dias. Aí você fica naquela, é 7 dias ou é um dia? É o primeiro dia, Jesus ficou quanto tempo ali? E outra, a pergunta é, pô, mas era 7 dias, era um dia e o cordeiro era imolado e que... Gente, e se você olhar nos evangelhos, tanto nos sinóticos, quando você pega João, que o negócio embaralha mesmo, parece que cada um tem uma visão daquilo que foi aquele período pascal, o período da paixão de Jesus. Quando da instituição da Páscoa, lá atrás, o texto você viu lá em Êxodo 12, foi daquela maneira. Ao longo da história de Israel, essa Páscoa ela foi sendo, vamos dizer assim, essa festa ela foi sendo aglutinada. E quando aqui, eu quero te lembrar que Jerusalém, que era onde eles estavam, era uma cidade que recebia peregrinos de todo o mundo conhecido. Então, o que Jesus estava fazendo ali, e essa questão, onde é que a gente vai celebrar a Páscoa? Não era uma pergunta incomum, pelo contrário, a cidade ela estava bombando de gente. E a pergunta dos discípulos era, onde é que a gente vai arrumar lugar para a gente entrar, se hospedar e aqui mais uma vez a gente vê Jesus manifestando um dos dons, né, que depois Paulo sistematiza de uma forma muito bacana, lá em 1 de Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, Paulo sistematiza os dons. Mas aqui isso aqui é dom do Espírito Santo purinho. Jesus diz, olha, você vai à cidade, vai encontrar um camarada saindo com um cântaro de água carregando um cântaro de água, já vai falar carregando um cântaro de água na cabeça, mas o texto não fala, mas eu imagino. Carregando um cântaro, e onde ele entrar, você vai dizer isso, vai dizer aquilo, e o texto ele é muito, muito claro que foi assim mesmo que aconteceu. Então, entendam dessa maneira. A Bíblia está errada porque no Evangelho fala de um jeito, em João fala de outro, e Êxodo fala... Não é isso, gente. A gente precisa entender o conjunto da obra, a visão que cada um tinha daquele evento, a memória que cada um tinha daquele evento, as tradições orais que foram passadas de comunidade em comunidade, até que tudo isso foi compilado, escrito, registrado. E aí, vem para o texto. Por isso que a gente fala, assiste lá, gente, Bíblia do Zero, o encontro que fala sobre exatidão. E olha, repassem para não crentes, tá? Para não crentes, gente que não tenha nada a ver com igreja, para que essas pessoas elas descubram a Bíblia como um livro que realmente nos ensina coisas extraordinárias. Mas
a gente precisa compreender que essa exatidão técnica, científica, tal, olha, gente, desculpa, às vezes não existe, muitas vezes não existe. O que nós temos são tentativas nossas de ajustar literariamente, ajustar historicamente narrativas literárias, mas que no conjunto da obra fazem todo sentido, tá ok? Então nesse trecho, veja, Jesus, ele diz que a Páscoa vai ter que ser daquela maneira, fala dos pães asmos e fala do lugar onde eles iam fazer a Páscoa. Há quanto tempo Jesus já estava na cidade? Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 11, Marcos 11, fala que Jesus, ele entra em Jerusalém de uma forma triunfal, montado num jumento, tal qual o relato expresso nos Salmos, que fala Hosana, Hosana, bendito que vem, e ainda, eis aí o teu rei, isso num dos profetas. Vou deixar todos esses links para vocês, tá, gente? Para a gente depois estudar ao longo da semana. Dizendo, eis aí o teu rei montado num filho de jumento. Esse trecho convencionou se chamar do que a gente diz o Domingo dos Ramos. Ou seja, Jesus, ele entra na cidade cerca de... Lembre, não é a exatidão científica da coisa, mas é o cenário, cerca de 7 dias antes. Ele entra na cidade e permanece com eles. Lembrem, o cordeiro, ele entra na cidade para ficar cerca de 7 dias com eles. Cordeiro sem defeito, sem mácula, sem pecado, e permanece com eles. Até que, olhe, capítulo 14 de Marcos. Versículo 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja, Jesus, ele diz: meu corpo, meu sangue. Raciocina comigo. Qual era a refeição da Páscoa? A refeição da Páscoa era pães asmos, ervas amargas e carne de cordeiro. Qual a refeição que está posta aqui? Eu acredito os pães asmos, não fala das ervas amargas, mas fala do sangue através da palavra
tomou um cálice e tendo dado graças, supõe-se que era vinho. Por quê? Eu vou dizer o suco da uva, mas na verdade há uma discussão. As uvas, elas eram colocadas, o suco da uva era colocado em odres. Odres era uma espécie de, imagina aí, imagina como se fosse uma espécie de bolsa ou garrafa de couro, e isso lá dentro, isso fermentava, enchia, tanto que quando Jesus em determinado momento ele diz assim, olha, vinho novo é para ser colocado em odre novo, porque se for vinho novo em odre velho, o vinho novo rebenta o odre velho. Por que ele está dizendo isso? Porque se fermenta, se expande, é porque fermenta. E se fermenta, tem álcool. Então era vinho mesmo. Supõe-se que por conta do vinho, por conta do vinho ser uma bebida bastante comum e própria da alimentação judaica, supõe-se que o vinho, e isso foi incorporado pela tradição. Por isso que hoje nós usamos o vinho, ou o suco de uva, né? Nós usamos o suco de uva. Aqui, Jesus está ressignificando, porque você poderia perguntar, e o cordeiro? Pão, você está comendo a carne daquele cordeiro que libertou o povo lá no Egito. Por isso que Jesus diz, esse é o meu corpo, dado por vós. Assim como aquele cordeiro, lá da Páscoa, que foi dado, imolado, e o seu sangue permitiu que eles fossem libertos, não só da última praga, mas libertos num todo, porque a última praga, ela realmente foi o diferencial para fazer com que o povo ele fosse literalmente convidado a sair das terras. A libertação veio por ali. E Jesus ele está com isso, tentando ou propondo uma ressignificação, uma nova interpretação da Páscoa. Por isso que a Páscoa para o judeu é uma, a Páscoa dos cristãos é outra. Mas Jesus era judeu. E Jesus, com esse movimento, ele ressignifica isso. E nós que o seguimos essa ressignificação. Ok? A gente precisa marcar isso com muita clareza, para que entendamos as diferenças entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Na Páscoa cristã, aquele cordeiro, tal qual o cordeiro pascal do Antigo Testamento, de Êxodo 12, sem defeito, sem mácula, permanece em Jerusalém com eles, cerca de uma semana, 7 dias. Naquela refeição onde o cordeiro ele deveria ser comungado, Jesus propõe uma comunhão. E aqui eu faço um recorte, meu irmão, minha irmã, e eu vou precisar daqui a pouquinho terminar, que já vai dar 11 horas e eu tinha me proposto a permanecer até as 11 somente com vocês. E aí a gente vai encerrar isso no domingo da Páscoa. Mas aqui eu quero fazer um recorte. Olhe para o texto. Capítulo 14, versículo 18. Marcos 14,
18. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: um dentre vós que come comigo me trairá. Querido, querida, naquele ambiente de comunhão, não havia unanimidade. Havia um que o entregaria. Mas Jesus, ele não deixou de comungar. Eu digo isso porque, irmão e irmã, hoje, no mundo em que nós vivemos, nós temos essa maldita cultura do cancelamento. Cultura essa que tenta remover da minha vida aqueles que me são contrários. Você acha que dentro das igrejas, ou dentro da nossa comunidade de fé, do nosso ambiente de comunhão, não tem aqueles que nos são contrários? Ou que de alguma maneira divergem das nossas posições, das nossas posturas? E por que razão eu vou abrir mão e vou cancelar essa pessoa, eu não quero mais contato com ela? Só porque ela diverge daquilo que eu penso, ou daquelas que eu supostamente julgo que são as minhas verdades, e porque são as minhas verdades, são as verdades universais que todos têm que aceitar de forma calada e sem questionamento. Irmão e irmã, muitas vezes a gente embarca em certas furadas sejam filosóficas, furadas teológicas, porque a gente nós não nos aprofundamos naquilo que o Senhor nos ensinou. Então, quando eu vejo um testemunho como esse, expresso nas páginas do Novo Testamento, onde Jesus ele foi capaz de comungar até mesmo com aquele que haveria de o entregar e o amá-lo. Por que eu hoje não sou capaz de conviver com aquele ou aquela que me é diferente? Está errado. E se nós agimos assim, a gente tem que rever que tipo de evangelho nós estamos vivendo ou propagando. O apóstolo Paulo diz em determinado momento, e eu depois deixo o texto para vocês: se alguém trouxer um outro evangelho, além daquele que ele está trazendo, que seja, como diz o texto, anátema, maldito seja. Eu não quero, irmãos. Eu não quero, irmãos, ser considerado maldito, maldita, porque eu cancelo o meu irmão, porque eu cancelo a minha irmã, cancelo um ou outra, que por algum motivo dentro da minha comunidade de fé, e aqui eu estou me referindo a esses que estão comigo, ceando comigo, tomando o pão da comunhão, bebendo o pão da comunhão comigo, são meus irmãos. São minhas irmãs. Mesmo que por alguns motivos, por alguns momentos, eles ou elas façam coisas que eu, no meu julgar, no meu entender, eu acho que são coisas, enfim, fora da casinha. Mas eles e elas não deixarão de ser irmãos e irmãs por conta das suas atitudes. Porque quem sou eu para julgar o meu irmão? Quem sou eu para julgar a minha irmã? Eu tenho sim a obrigação de trazê-lo à reflexão. Assim como o atalaia explicitado lá no profeta Ezequiel. Eu e você somos chamados como atalaias. Vou deixar o link depois para vocês, o texto. Porque se eu chamo a razão, eu ganhei meu irmão, ganhei minha irmã para a comunhão novamente. Mas eu não posso agir diferente. Por isso, esse texto de Marcos 14, a partir do verso 18, ele me fala muito profundamente sobre o amor
que transcende as diferenças ideológicas, político-partidárias e por aí vai. Para quem sabe ler, pingo é letra. Por isso, e aqui eu encerro, irmão e irmã, encerro esse trecho, porque no próximo domingo eu quero conversar com você sobre a crucificação e a ressurreição. Que o Senhor nesse tempo, que o Senhor nesses dias, nos faça refletir sobre essa Páscoa libertadora. E não somente no coelhinho que não põe ovo, mas me traz um ovo de Páscoa. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Ao longo dessa semana, nos ajuda a mergulhar naquilo que é próprio teu e nos ensina, Senhor, em profundidade e na amplitude que nós precisamos aprender. Nós colocamos tudo diante de ti e é em teu nome, Senhor, que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa semana, meu irmão, boa semana, minha irmã.